Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? E aí, já pararam para pensar como é que é essa transmissão das características genéticas dos pais para os filhos? Por que que tem pai, tem filho que herda as características do pai, né, do galo, da galinha, tem filho que não herda? É sobre isso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de herdabilidade, tá? Vai ser um vídeo longo, eu já testei aqui algumas vezes, tentei reduzir, não reduzi, então pega papel e caneta, prepara para o print, tem muita informação bacana aqui e te prepare também para aprender. Esse vídeo é aquele vídeo que você vai ter que assistir 2 vezes, mas que vai fazer muita diferença na sua criação e com certeza você vai melhorar seus resultados aqui para frente. Legal? Antes da gente começar, partiu o microfone, me perdoe. Queria fazer 2 perguntinhas para vocês. Primeiro, todos os genes dos pais vão para os filhos? O que vocês acham? E os filhos irão sempre ser uma média dos pais? Tá? Quem assiste os vídeos aqui do Dornas sabe que a resposta é um não. Tá? Não vai, tá? Todos os genes não vão para os filhos. Quando a galinha vai produzir o óvulo, a célula com todos os cromossomos, ela se divide, tá? Então parte dos cromossomos fica aqui, parte fica aqui, então só vai a metade. E para a produção de espermatozoides também, na hora de produzir a célula se divide, produz 2 espermatozoides, um com a metade, outro com a outra metade. Não necessariamente é igual, tá? É virtualmente impossível quando a gente vai estudar. Pô, mas a mesma célula para dividir, produzir 2 espermatozoides ou 2 óvulos iguais, é tipo a casa de 1 para 1 trilhão para ser idêntico. Então, a probabilidade de 2 irmãos serem idênticos, sem ser gêmeos, né? Serem idênticos é quase nula, sempre tem diferença, então esses genes, eles sofrem. Você está um pouco na dúvida, assiste os vídeos passados, a gente vai falar de meiose, mitose, assiste outros vídeos também da internet para aprender, que é importante. E a gente sabe que não vai ter a média, isso é questão da heterose. A gente tem aí, mesmo sem com heterose baixa, a gente tem diversas características nesse processo que faz com que haja uma distribuição. Se a resposta fosse sim, a gente teria, não teria essas pontas, né? Todos os animais ficariam no meio. Isso aqui é uma curva de distribuição, chama de curva tipo sino, distribuição normal. E a gente sabe que quando a gente cruza os animais, deixa eu tirar a minha imagem aqui de frente do galo, porque tá com a cabeça cortada. Quando a gente cruza esses animais, galo com galinha, a gente vai ter, ok, que a maior parte da ninhada vai ficar ali muito próxima em termos de característica genética dos pais, mas a gente vai ter ponta. A gente vai ter aqueles animais que se destacam, a gente também vai ter aqueles animais na cauda da curva, né? Aqueles animais que não se destacam, e aí a gente descarta. Esse é um processo natural. Sei que algumas pessoas têm bastante receio com a palavra descarte, mas o descarte não significa sacrificar e jogar no lixo, tá? É um animal que eu vou abater para comer, ou um animal que eu vou comercializar como pet, enfim, tá legal? Então a gente precisa entender isso, que os genes, eles saem dos pais e vão para os filhos de forma diferente. Eu não estou falando aqui das características qualitativas, tipo de crista, cor de pena, cor de pele. Nós já falamos bastante quando a gente falou dos genes. Ainda vou falar, estou nessa promessa, tem mais genes para falar, então vou fazer mais vídeos sobre genes específicos. A gente está falando de cruzamento aqui. E aí eu preciso entender que os genes quantitativos, produção de ovos, tamanho da ave, ganho de peso, etc., etc., eles vão sofrer essa diferença. E como a gente calcula, a gente chama de herdabilidade. E o nome herdabilidade vem de herança. É como todo mundo aqui conhece, é um casal, né? Os pais muito ricos, na hora que passou a herança para os filhos quebraram, ou seja, eles receberam, houve uma transmissão do patrimônio, é igual a galinha, há uma transmissão de alguns genes, porém, aquele herdeiro não soube lidar com o dinheiro e acabou perdendo, porque saber lidar com o dinheiro não é só a questão de combinação de genes, né? Tem a questão de herdar também comportamento e tal. No caso da galinha, não tem uma herdabilidade de comportamento, mas a gente tem, às vezes, passa o gene, mas aquela ave que recebeu, né, a pintinha ou o pintinho ali que recebeu, não expressa esses genes.
No vídeo passado a gente viu a questão do ambiente, o ambiente ele interfere nessa expressão, mas tem também um arranjo desses genes. Os genes, as características qualitativas, né, o fenótipo, você que já assistiu o vídeo passado sabe o que é isso, ele é altamente disperso e depende do ambiente, ok? E depende também do arranjo desses genes. São características, por ser quantitativa, ela tem uma infinidade de genes. Geralmente a gente não sabe a quantidade de genes envolvido em cada uma dessas características, tá legal? Então, o potencial da fêmea, do galo, dos pais, para passar para os filhos, requer aí algumas regras, algumas leis genéticas que não são tão fáceis de entender. Uma delas, que a gente vai falar aqui hoje, é a herdabilidade, tá certo? Então vamos seguir aqui para os slides, voltando para cá. Bom, a gente tem dois tipos de seleção, tá? A seleção que todo mundo já faz é a seleção massal, essa é tranquila. Tá? O que é uma seleção massal, Ricardo? É aquela seleção onde eu pego os melhores animais daquela característica que eu quero e escolho como reprodutores e matrizes da próxima geração. Então eu tenho um lote, vou pegar aí uma baia com 8 galinhas e um galo, botou os ovos, coloquei para chocar, pô, nasceu uns pintinhos muito bons, sadios, fortes, vigor. Separo esses animais, vão ser os animais da próxima geração. Claro que vou separando conforme eles vão crescendo, mas eles vão ser os pais e as mães da próxima geração. Isso é uma seleção massal. Dá certo para algumas características? Dá. Tá? Funciona? Funciona. Porém, tem outras características que não dá certo. Tá? Para essas características, a gente precisa de uma seleção de pedigree. Quando eu falo seleção de pedigree, eu preciso ter controle do pai e da mãe, quem é o pai e a mãe, como é que é essa combinação genética do pai e da mãe, para que esse filho ele vai ou não expressar as características. Se expressou, essa combinação deu certo, eu repito. Se não expressou, essa combinação não deu certo, eu paro de repetir, tá? Em alguns casos, eu vou mostrar um quadro depois aqui, em alguns casos acontece o seguinte, vamos supor duas galinhas, tá? Vou chamar aqui a galinha A e a galinha B, tá bom? As duas têm potenciais parecidos, mas a galinha A, ela é melhor geneticamente do que a galinha B. Então, vamos colocar em números. A galinha A bota 300 ovos por ano, tem potencial genético de botar 300 ovos por ano. A galinha B tem potencial de botar 280 ovos por ano. Legal? Então, a galinha A bota 20 ovos a mais por ano. Beleza. Só que a galinha B, ela tem uma leve resistência à verminose, por exemplo. E aí, quando eu coloco as duas galinhas no mesmo ambiente, que tem presença de verme, essa aqui, que tem a capacidade de botar 280 ovos, vai botar 260, e essa aqui, que tem a capacidade de botar 300, mas tem uma resistência menor, ela vai botar 250. Na seleção massal, se eu tenho controle, eu vou pegar essa galinha AB, que ela geneticamente, para a produção de ovos, ela é inferior, mas o fenótipo mostrou-se superior e eu seleciono ela. Muitos de vocês estão pensando, pô, mas ela é boa porque tem resistência a verme. É, ela é boa porque tem resistência a verme. Perfeito. O verme eu combato com o vermífugo. A genética eu não mudo. O que vai acontecer? Essa galinha B, que foi selecionada A, eu descartei. A B, ela vai passar para suas filhas o potencial genético de produzir menos ovos. Se eu controlar os vermes da próxima vez, a galinha não vai chegar a 300, ela vai chegar a 280 ou menos, tá legal? Então isso é importante eu saber. Se eu faço a seleção sempre assim, eu vou selecionar as galinhas que botam menos ovos, mas são mais resistentes, e os galos, filhos de galinhas que botam menos ovos, que são mais resistentes. O que vai acontecer com a minha produção? Eu estou, sem saber, selecionando para rusticidade. E como nós já falamos, a rusticidade ela é diferente de produtividade. Eu tenho um animal rústico menos produtivo. Então eu preciso entender da herdabilidade, entender genética para poder fazer a seleção correta, tá bom? E não é simples, tá? Não é simples, tá? Então já aviso isso. Bacana? Então, seleção massal para alguns genes dá, seleção de pedigree para outros não dá. Eu vou me sumir daqui para vocês tirarem um print, tá certo? Vou deixar aqui para vocês tirarem um print dessa tela, porque
Aqui tem algumas características, não são todas, mas tem algumas características que eu considero relevantes, tá? Então eu vou explicar o que esse quadro tem a ver, porque as características de baixa herdabilidade, olha só, fertilidade, eclodibilidade, sobrevivência, pausa na postura e tamanho de ninhada, isso é importante para a postura, eu vou explicar. Tem uma baixa herdabilidade. A baixa herdabilidade significa que a seleção massal, escolher melhor, não funciona. Foi o exemplo que eu dei agora da galinha A e da galinha B. O que vai acontecer? Eu posso selecionar o animal errado. Então, selecionar, às vezes, uma seleção massal, geralmente ela seleciona o animal mais resistente, mais adaptado ao ambiente, porém menos produtivo. Tá? Tem uma correlação, a gente chama de uma correlação proporcionalmente inversa. Significa que, vamos supor, está na mesma linha aqui, duas características. Quando eu seleciono uma, eu perco a outra. Tá? Então, por exemplo, ganho de peso e produção de ovos. Se eu aumento o ganho de peso, as características que fazem uma galinha ser mais produtivas para ovos são diferentes da galinha que engorda. Então, ela vai perder ganho de peso. Resistência à doença e produtividade. Quanto mais resistência, menos produtivo. Então, a gente tem, infelizmente, tá? É uma regra, infelizmente, quando a gente seleciona algumas características, a gente perde em outras características. Por isso que a avicultura moderna, a avicultura industrial, que a gente chama de granja, né, ela tem isso. Uma linhagem só para ovos, uma linhagem só para corte, porque em 1930, 1940, eles entenderam que as características elas são antagônicas, tá? São inversamente proporcionais. Bacana? A gente pode insistir, dupla aptidão tem suas vantagens, eu não sou contra dupla aptidão, mas você precisa ter clareza aqui. Se você está selecionando para ovo, perde para carne. Se você está selecionando por produtividade, você perde resistência e vice-versa. Bacana? Legal. Voltando aqui para o slide, tem um outro que é a mesma coisa, mais diferente, tá? É um pouquinho diferente a amostra, mas está dizendo aí a mesma coisa. O que essa característica aqui, ela quer dizer? Eu coloquei linha Dorrans porque foi o foco que eu tinha aqui na minha seleção. As características que têm uma alta influência genética, elas têm baixa influência ambiental, e aí a seleção é mais fácil. Seleção massal. Não é que seleção massal. A seleção é mais fácil porque eu posso fazer seleção massal. Tá legal? A gente tem, claro, a questão de características médias, e tem as características que a herdabilidade é baixa e a influência do ambiente é alta. Então, a seleção ela é mais difícil. Ricardo, não é? Então, ela é menos importante? Ela não é isso. Os genes que estão ali para passar para as filhas é difícil de perceber. Então, eu tenho genes de alta produção de ovos, genes de alto ganho de peso, genes, será o que for, só que eu não sei se passou ou não passou. Por isso que selecionar é difícil. Por isso que aumentar a produtividade em alguns casos é difícil, tá legal? Então, eu coloquei aqui a questão da quantidade de ovos, o meu nome aqui, né, o Dornas, porque quando eu descobri isso, foi divisor de águas para mim. Quando eu entendi quais as características que fazem uma galinha botar mais, foi divisor de águas, tá? Então a gente precisa entender desse processo. Eu vou trabalhar melhor aqui nos próximos slides. Todo mundo aqui já bateu uma galinha, eu acredito. Né? E quando a gente abate a galinha, tem aqui o ovário, tá? Então isso aqui as geminhas que a gente fala, né? Então isso são oócitos, o nome. Isso aqui vai produzir, não é ósseo, agora não fugiu não. Eu vou lembrar e falo. Isso aqui vai produzir o próximo ovo, tá? Então, a esquerda da tela, né, do lado de cá, deixa eu colocar aqui. Ai, meu Deus. Em tecnologia é difícil, mas Deus, a gente tenta, mas apanha, né? É para esse lado, pronto. Isso aqui é um ovário de uma galinha que está produtiva, certo? Então, a gente tem as gemas grandes que vão produzir os próximos ovos e pronto. Desse lado aqui, a gente tem uma galinha que está em pausa. Uma pausa normal, um choco, o que for. Esse ovário, isso aqui, ele vai determinar a quantidade de ovos que essa galinha vai botar no ano, que a gente separa o ano, porque
para ficar mais fácil de medir. Não importa se ela bota dia sim, dia não, o que importa é o ano. Então, quais são as características que vão fazer essa galinha botar? Porque normalmente o que acontece? Ela bota uma quantidade de ovos, dá uma pausa. Bota a quantidade de ovos, dá uma pausa. Pode ter ou pode não ter choco. Sai do choco, bota a quantidade de ovos, entra na muda. A muda representa aí uma pausa longa, onde ela vai se recuperar. Algumas galinhas têm uma muda, processo de muda um pouco mais rápido, outras o processo é um pouco mais lento. Geralmente a galinha vai ficar de 2 a 4 meses sem botar. E aí, eu vou dar uma dica para vocês aqui que vai valer o like, o compartilhamento, o comentário, o que for. O que acontece? Brasil, hemisfério sul. Tá? O pessoal ali de Roraima, Amapá, norte do Pará, norte do Amazonas vai ter menos influência, mas do sul do Pará aí para baixo, maior parte do Nordeste, enfim, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, isso vai acontecer. No início do ano, a galinha dá uma pausa e ela entra na muda. Naturalmente, ela vai fazer isso no início do ano. O que controla a produção de ovo é a luz. De junho a dezembro, a gente tem dias crescentes, tá? Ou seja, nós estamos em janeiro. Vocês estão assistindo aí na data, né? Vão ver que a noite é mais longa. Significa que 7 horas da noite, às vezes 7h30, quem está no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, vai 9 da noite, ainda está um pouquinho claro. E amanhece mais cedo, às vezes 5 da manhã já está claro e tal. Os dias são longos. Como a gente está indo de janeiro para junho, o que acontece? A gente vai reduzir a quantidade de dias. Então, de dezembro, 21 de dezembro, solstício de verão, até 20 de junho, 21 de junho, solstício de inverno, a gente tem dias que são grandes para dias que vão diminuindo. Isso ativa na ave ela liga o processo de que, olha, vai faltar comida, porque dias curtos significam o quê? Menos plantas e menos flores, então menos inseto, menos alimentos. Então a galinha desliga e aí ela para de botar ovo. Ela aproveita que não vai dar certo criar filho para se melhorar. Ela troca de pena, muda tudinho, bico, unha, renovou, tá bonito, cheirosa. A partir de junho, abril, maio, né? Ela já começa o processo produtivo de novo para que agosto a produção seja maior, porque está saindo do outono, entrando primavera, verão, e ela vai botar. Isso é o processo natural da galinha. Tá? O que acontece? A gente consegue mudar um pouco esse processo. O que eu fazia lá na chácara e você pode fazer que é muito fácil? Em junho, final de maio para junho, falei que o vídeo vai ser longo, segura aí que vai valer a pena isso. Final de maio para junho, você tem muito ovo, tá todo mundo vendendo ovo fértil tá barato, enfim, quem quer comprar já comprou. Você pega os ovos e coloca para chocar para você. A sua geração, as suas matrizes, você vai chocar final de maio para junho. Por quê? Porque de junho para dezembro, os dias são crescentes. Essa franga ela vai amadurecer um pouquinho mais rápido, mas dentro do natural, tá? Sem risco de prolapso de útero, etc. Ela vai amadurecer um pouco mais natural. E aí, ó, nasceu em junho. Julho completou um mês. Agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses, uma galinha bem selecionada, ela está botando. Um ovo pequeno, tal, mas ela está botando. Sexto mês, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro, ela está, sexto mês, ela está com um ovo legal. Mesmo que a sua galinha, sua genética seja um pouco mais lenta, janeiro é uma franga, uma galinha nova, né, de franga para galinha, que está botando um ovo bom, um ovo que dá para chocar, um ovo que dá para vender tranquilo. E aí você vai ter esse ovo durante o início do ano, onde todo mundo está reclamando que galinha está na muda, que galinha não bota, porque é quaresma, porque não sei o que, etc e tal. E aí o que você tem? Você tem ovo fértil na maior parte, na parte do ano onde ninguém tem. Essa galinha vai botar até novembro, dezembro. Vou chegar a novembro, dezembro. Legal. Voltando para o slide aqui. Então, como é que acontece a questão da genética para a gente voltar para a herdabilidade? Tá? A galinha ela vai botar uma quantidade de ovos.
Essa característica genética a gente chama de número de ovos por ciclo. Então ela vai botar na natureza 10, 12 ovos, às vezes 14, aquela caipira mesmo, pé duro ali, ela vai botar de 12 a 14 ovos e para. Se ela não entrar em choco, se as condições não forem para choco, o que acontece? Ela vai ficar uns dias de pausa, deixa eu ver se está aqui essa informação, isso. O número de dias de pausa entre o ciclo, em galinhas de altíssima produção, 1, 2 dias, nas galinhas de média produção, 7, 15 dias, isso é natural, tá? 10, 15 dias é uma quantidade de pausa normal. E aí, o que acontece? Ela, de novo, entra em postura e vai botar a mesma quantidade de ovos, uma quantidade muito próxima, tá? Então, se é uma galinha de 10, 12 ovos, ela vai botar 10, 12 ovos todas as vezes. Pausa, 10, 12 ovos, pausa, 10, 12 ovos, pausa. Se é uma galinha de alta produção, vai botar 20, 25, até 30 ovos e pausa, tá bom? Então, duas características importantes. Uma outra característica importante também, que nem sempre a gente observa, é o tempo de produção do ovo, tá? Do momento que essa geminha aqui, ó, estourou e aí foi pro aparelho reprodutivo para ter cobertura de clara, de casca e botar, essa galinha, ela vai tirar o mouse em cima dela. Essa galinha, esse ovo, ele demora geralmente de 24 a 26 horas, tá? Tá nesse período. Dificilmente menos de 24 horas, dificilmente mais de 26 horas, fica nesse período. Se a sua galinha é uma galinha que demora mais, o que vai acontecer? A mesma galinha, tá? Um dia ela vai botar às 7 da manhã, outro dia ela vai botar, vamos supor, se for 25 horas, ela vai botar às 8, outro dia às 9, outro dia às 10, assim por diante. Essa galinha que está botando à tarde, ela não tem o fotoperíodo do dia, período, claridade de luz, e de escuro, a relação não é só luz, tá? É luz e escuro para ela produzir o próximo ovo. Por quê? Ela precisa ter uma escuridão algumas horas antes dela jogar essa gema para o útero dela. Então, se essa postura estiver à tarde, as horas anterior, é claro, ela então o que ela vai fazer? Ela vai pular um dia. E ela pode começar sem pausa, ela pode começar no dia seguinte. Mas geralmente ela vai aumentando, 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 aumentando. Foi para a tarde, o que acontece? No outro dia ela entra em pausa e ela fica 4, 5, 6 dias, 10 dias, 15 dias de pausa, tá? Isso é importante também, porque se ela está em pausa, ela não vai botar. E aí quando a gente olha, se é uma galinha de pausa longa, a gente vai olhar a canela dela tá amarelinha, porque o pigmento que não está indo para a gema, está indo para a pele e a gente nota na canela, tá? Se essa galinha tem os genes necessários para a produção para a presença do choco, ela entra em choque, aí lascou. E aí ela vai ficar vários dias sem botar, geralmente um mês ou mais. Se você interromper esse choco no primeiro dia, como é que eu interrompo o choco no primeiro dia? Tira a galinha do ambiente dela, coloca no galinheiro novo, um galo que vai correr atrás dela, com as outras galinhas que vai ali, não é bater para machucar, tá? Mas que vai colocar ela para correr. Então o ambiente fica ruim, ela corta o choco, 2, 3 dias depois você pode voltar essa galinha para o galinheiro dela normal, que ela não vai entrar em processo, mas ela vai demorar 15, 20 dias para voltar. Bacana? Então, presença de choco é algo que interfere demais. As minhas caipiras entrou em choco, eu abato. Tá? Abati, eu não tenho mais hoje, mas eu abati. Tá? Choco é inadmissível e com isso, o que eu faço? Eu reduzo. Lembra que as minhas galinhas, elas vão botar de janeiro até dezembro. Em junho, aquelas que entrou em choco já foi para a panela. O que eu estou fazendo? Eu estou selecionando galinhas sem choco para a próxima geração. Tá legal? E aí a persistência de postura, ou seja, números de ciclo. Quantos ciclos ela vai ter antes de entrar na muda, tá? E aí, antes de entrar na menopausa também, no final da vida dela, que para mim não fica, né? Mas ela vai ter 10 ciclos e entra na muda. Então ela vai botar 20 dias, ter 10 dias de pausa, por exemplo. Então, todo mês, durante 10 meses, ela vai entrar na muda. Você querendo ou não, tendo luz ou não, ela vai entrar na muda. Vai ser uma galinha que vai botar menos, tá legal? Isso tudo interfere na produção de ovos. Tem herdabilidades diferentes. Então, se você entende esse processo, descarta as galinhas que vão botar poucos ovos e entra numa pausa,
tá? E aí, ninho alçapão, separado, às vezes eu tenho uma galinha de ovo azul que eu quero medir, já coloco ela num lote que não tem ovo azul, porque eu sei que todos os ovos azuis é dela, enfim. Você cria um jeito de você descobrir aquela galinha. Então, número de ovos por ciclo baixo. Números de dias de pausa alto, já descarta. Não vai ser a mãe da próxima geração. Isso já estou selecionando o quê? Por pedigree. Porque se eu não seleciono a galinha ruim para ser a mãe, automaticamente estou deixando a galinha com potencial de ser boa para ser a mãe. E aí eu vou ter uma alta produção de ovos. Ricardo, é só para ovo ou para ganho de peso? Dá. Para ganho de peso também dá. Só que ganho de peso, a herdabilidade é muito maior. Então é mais fácil a gente selecionar de forma massal. As características de produção de ovos é que ela não são tão grandes. Tá legal? Bacana. Então voltando aqui já para ir para o fim, o resultado da herdabilidade é isso aí. Uma montoeira de ovo, não desse jeito, né? Isso aqui é foto para vender. Mas o que a gente quer é isso, uma galinha que bota muitos ovos por ano. Não importa se eu for vender esse ovo para omelete, se eu for vender para pessoa chocar, se é raça pura, se é caipira, não importa. Eu quero isso. Eu quero uma galinha de alta produção, uma galinha que vai me dar resultado, vai me dar prazer se eu estiver colhendo os ovos para o meu próprio consumo e vai me dar lucro se eu estiver colhendo esses ovos para poder vender. E não é só com galinha, o galo, o corte, né, é do mesmo jeito. A gente vai falar de como seleciona características femininas como produção de ovo no galo para frente, porque senão o vídeo já está longo, vai dar meia hora já de vídeo. É bem longo, tá bom? E é isso aí. Espero e desejo que esse vídeo tenha mexido um pouco, uma aula, né? Vamos chamar assim, não é só um vídeo, uma aula, mexido um pouco para você entender que não é só pegar os melhores para você fazer a próxima geração. Você pode estar piorando os seus animais, ao invés de fazer um melhoramento genético, você faz um pioramento genético, e aí vem aquela história, consanguinidade é faca de dois gumes, genética a gente não controla, acontece, é assim mesmo e tal. Não é. Tem controle para tudo, a gente só precisa ter o conhecimento. Para ter o controle do conhecimento, você só não, né? Mas aqui você consegue beber água limpa, tá? Porque eu sei que os canais são canais muito bons que tem no Brasil, mas a maioria mostra a criação e não ensina. Aqui na Chácara Dornas, aqui no canal Dornas, você aprende. Bacana? Se você chegou até aqui, bora combinar, vamos escrever no comentário assim, ó, valeu Dornas, tá? Porque daí eu sei que um vídeo grande, um vídeo cansativo, vale a pena eu fazer e vocês vão prestigiar, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Forte abraço para vocês, sucesso!